Queridos, aonde você estiver, abra sua Bíblia no livro de Judas, no capítulo de número 1. É um livro pequeno, lá no finalzinho do Novo Testamento. Fica antes de Apocalipse. Só tem um capítulo e eu quero ler o versículo de número 1 até o 3. Então, por favor, pegue sua Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra que veio essa tarde ao meu coração e quero ser muito fiel àquilo que Deus ministrou ao meu coração na tarde desse dia. Judas, capítulo 1, versículos 1 até o 3. Vem comigo, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Eu quero, a partir dessa leitura, trazer uma mensagem, e o tema da mensagem de hoje é a batalha da fé. Porque é essa expressão que Judas, e esse não é o Judas Iscariote, é o Judas, irmão de Jesus. Ele se sente tão privilegiado que ele se considera apenas um servo de Cristo. Mas quando ele se apresenta como irmão de Tiago, Tiago também é irmão de Jesus. E agora, ele dirige-se às igrejas da Ásia, dizendo: aos amados irmãos, eu tive todo o cuidado de, quando escrever essa carta, ser muito diligente sobre um assunto. E ele começa a pontuar qual é esse assunto: a batalha da fé. E sobre essa mensagem, sobre esse texto, eu quero transcorrer a mensagem dessa noite, a batalha da fé. Já dizia um autor que até então ele é desconhecido, e sua frase remete muito bem ao que Judas está dizendo aqui. Ele dizia que o caminho da fé não é um parque de diversão, mas um campo de batalhas. Sim, todos que querem viver uma vida com Deus, devem, antes de mais nada, entender que caminhar com Deus é entrar num campo de concentração de guerra. E nesta batalha, já dizia Paulo, não lutamos somente com homens, lutamos não apenas com carne e sangue, mas contra principados e potestades, que se manifestam através das pessoas e das ações. E quando olhamos para a Bíblia, eu vou me reportar ao Novo Testamento, descobrimos como era a história da igreja chamada primitiva, ou a igreja dos primeiros séculos. Esta igreja vivia uma intensa batalha. Em Atos, no capítulo 2, eles agora recebem o Espírito, e por conta de uma vida cheia do Espírito, eles se manifestam ao mundo, começam a pregar, multidões se convertem, a igreja está manifestando sua cara, e quando ela se manifesta, ela está agora pregando e orando, e por essa razão, pelo movimento que se movimentou nas terras de Israel, o barulho chegou aos ouvidos das autoridades, e as autoridades, diz Atos capítulo 4, versículo 3 a 5, mandaram chamar Pedro, Tiago e João, porque estes eram os homens que estavam alvoroçando o mundo, principalmente porque naquele dia eles acabaram de orar por um paralítico que há 38 anos estava nessa situação, e o movimento tomou de conta, as pessoas estão perplexas acerca desse respeito. O moço que era paralítico e agora anda saltando na igreja glorificando. Isso despertou as autoridades, que logo levaram à sua presença, prenderam eles e mandaram que eles não falassem mais desse nome chamado Jesus de Nazaré. Sim, mas essa batalha não para aqui. No capítulo 7 nós temos o mesmo relato, só que agora com outro personagem. Eu estou falando do jovem Estevão. Estevão está pregando, ele está dentro do templo, e ele começa a pregar às autoridades religiosas, ele começa a pregar aos judeus praticantes daquele tempo, só que a sua pregação despertou a ira dos seus contemporâneos, e o texto em Atos 7 diz que eles rangiam dente, enfurecidos contra Estevão, porque a pregação de Estevão apontava os erros de Israel, apontava os erros dos fariseus, que eram corretos em teorias,
falsos na sua praticidade. E agora, vendo no rosto de Estevão o brilho como se fosse o rosto de um anjo, ele se enfurece e, tomando pedras, eles apedrejam Estevão, sendo esse o primeiro homem, o primeiro discípulo a morrer por conta da sua fé. Mas isso não para aqui. Em Atos, no capítulo 12, diz que Herodes, o governante, o tetrarca daquela região, está agora prendendo a Pedro e a Tiago. E eles presos agora vão ser motivos de escárnio perante as pessoas. Por quê? Tiago é decapitado, sua cabeça é dilacerada, e Pedro é guardado num cárcere bem seguro para ser morto depois do feriado da Páscoa. Enquanto isso, a igreja estava lá orando, a igreja estava clamando. E por que esses homens estão agora sofrendo morte e perseguição pela espada? Porque pregavam. Então perceba, os primórdios da igreja pregou, foram perseguidos, orou, foram perseguidos, anunciaram aos cristãos, aos judeus, foram perseguidos, anunciaram aos não-judeus, foram perseguidos também. Se você não sabe, a fonte do instituto chamado CEPAL, que é um instituto que trabalha sobre as igrejas em todos os 4 cantos da terra, diz que 260 milhões de cristãos são perseguidos aos 4 cantos dessa nação. Qualquer forma de perseguição. E eu estou contando isso para dizer a você que nós não estamos num campo de diversão, não estamos num parque de diversão, estamos no campo de batalha. E no Brasil, em épocas mais remotas, em tempos mais próximos de nós, eu posso dizer a você as batalhas que a igreja está a enfrentar. Eu não vou falar de coisas muito longe, eu quero trazer algumas para você ver o quanto é sutil a nossa batalha. E elas agora não usam tanto as estratégias das espadas, porque perceberam que podiam matar os cristãos na arena, mas eles se multiplicavam. Perceberam que quanto mais maltratavam, mais o povo de Deus se firmava. Então, o inferno muda os seus ardis, e no Brasil, as estratégias começam a sofrer uma nova roupagem. Em 1859, com o enunciado de Charles Darwin apresentando a origem das espécies, algumas pessoas pegam isso e começam a incutir no contexto escolar. E no Brasil, é colocado no contexto e na grade curricular a formação que questiona desde a origem até o fim das espécies. Eu estou falando da teoria evolucionista, que diz que o homem evoluiu de um ser qualquer. Se você não sabe, nada mais é do que a forma de colocar Deus em segundo plano, a forma de negar a existência de um Deus, porque eu preciso encontrar uma outra explicação para dizer de onde os homens veio, e provando, através de uma teoria que nunca fora provada, se ensina como se a tal verdade fosse, e ainda zomba daqueles que dizem que somos frutos das mãos de Deus. Entre uma teoria de vindo de um macaco e a teoria de vir das mãos de Deus, eu prefiro confiar na teoria de que sou fruto das mãos de Deus. Mas as escolas, em seus sites, em seus programas, estão apresentando questionamentos para confrontar a sua fé, não apenas na origem, mas também no fim, dizendo que não há eternidade, dizendo que a vida é aqui, que essa vida após eternidade, pós-morte não existe, levando você a descrer dos princípios que norteiam a nossa fé. Essa é uma batalha que nós enfrentamos no nosso contexto escolar, que os alunos enfrentam nas faculdades, professores que apresentam ideias e mais ideias que confrontam a nossa fé. Só que isso vai ganhar uma nova roupagem na década de 60, com um movimento hippie que veio depois da ditadura. Esse movimento apregoava o amor de todas as formas, e esse amor de todas as formas vem para confrontar novamente a igreja, não agora nas suas crenças, mas nos seus valores, porque no amor de todas as formas você é livre para fazer com o corpo o que você quer, o que é totalmente contrário aos princípios cristãos, porque entendemos ser o nosso corpo templo e moradia do Espírito. E na ideia da década de 60, a promiscuidade começa a ganhar forma. Os homens são convidados a viverem suas formas sexuais da maneira que bem quer, ao ponto de que o que era a liberdade de amor se tornou hoje na ideologia de gênero, que entra nas escolas, que entra nas casas e arrasta multidões. E se você for inteligente, você vai perceber que o alvo maior não é apenas levar as pessoas a viverem a vida ao seu bel querer.
a ideia principal é confrontar a igreja. É só você perceber que de 2015 para cá, os enredos carnavalescos trazem em suma o que confronta o evangelho, trazem em suma o que confronta o cristianismo. É como se fosse uma forma de dizer: não queremos apenas ser respeitados pelas leis, não queremos apenas aprovar goela abaixo a PL 122, em que nos reconhece como raça privilegiada. Queremos que a igreja entenda que nós podemos fazer o que nós queremos e a Bíblia está totalmente errada. E indo nessa contramão, ofendem os nossos princípios, ofendem as nossas crenças. Se querem fazer com seu corpo o que querem, façam, a vida é sua, mas agora querem colocar nossos valores, as nossas crenças, os nossos princípios à margem da zombaria e questionam quando uma jovem adolescente diz na igreja: eu sou virgem, quando um jovem adolescente diz na escola: eu sou virgem, motivo de escárnio e zombaria. E se você acha que isso é uma coisa qualquer, o nome disso é batalha da fé. Estão batalhando para destruir os nossos valores, colocar em dúvida as nossas crenças. E nesses últimos dias do século 21, a batalha da fé ganha um novo ar, chamado medo. O século 21 veio trazendo para nós uma nova arma do medo. O medo está sendo implementado de uma forma nítida e clara. E quando eu falo de medo, eu não tenho como não entrar no assunto da pandemia que se espalha no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no mundo inteiro. Só que eu preciso chamar você a enxergar as coisas com o olhar de um soldado. Enquanto estão a anunciar que morreu por conta do vírus Covid-19, 57 mil, dados recentes, mais de 57 mil pessoas morreram vítimas do coronavírus, esquecem de dizer que no ano de 2019 morreram 289 mil pessoas vítimas de acidente vascular cerebral, a chamada AVC. Esquecem de dizer que 260 mil pessoas morreram no Brasil de coração no ano de 2018. Números muito maiores e muito mais alarmantes, mas nem assim. Há uma propaganda desenfreada para que as pessoas cuidem da sua pressão, para que as pessoas cuidem do seu coração. Eles continuam fumando, o que prejudica a sua saúde. Eles continuam bebendo, o que prejudica a sua saúde. Comendo porcarias, o que prejudica a sua saúde. Mas tem um vírus que também é fatal e prejudica a saúde e ganha um alarde todo, porque por trás disso há uma cultura do medo. O que é real, é fato, não se pode questionar. O vírus existe e tem levado pessoas a óbito. São muitas pessoas infectadas. Passa de 1.300.000 pessoas infectadas no nosso país. 1.315.000. Mas, se você não sabe, no ano passado, 2019, 1.527.000 pessoas também foram infectadas pela dengue. E alguns deles vítimas do óbito da dengue. E nem assim foi trazido tamanha a preocupação. Por quê? Porque a arma de 2021, a arma de 2020, do século 21 é a cultura do medo. As pessoas estão com medo de estar perto de outras pessoas. Eu chego nos postos para falar com as pessoas, locais de trabalho, e as pessoas já olham assustadas, as pessoas já olham apavoradas. E se você se aproxima mais ainda, elas faltam tomarem banho de álcool. Você deve ter todas as precauções, mas você deve guardar o seu coração, porque o medo é o inimigo que está matando maior pessoas. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão aflitas. Em nossa cidade, quando inaugurou a SAMU e saiu a ambulância com a sirene ligada, pessoas começaram a passar mal, porque na mente delas, alguém está morrendo na SAMU. Era apenas uma sirene ligada dizendo que inaugurou, mas porque o medo está assolando pessoas, e não apenas o medo da morte, mas o medo das imposições governamentais, que ameaçam igrejas, que ameaçam famílias, que entram dentro de casas, e você não tem a liberdade de se expor e de se expressar, porque eles intimidarão você. Você não tem liberdade mais para ser quem você é. O Supremo e todas as pessoas estão trazendo a nova arma para questionar e batalhar contra nós, e essa arma é a cultura do medo. E diante disso, eu me fiz uma pergunta: como batalhar em tempos assim? Como batalhar se a arma de hoje são ideologias, confronto de fé e medo assustador? Eu vou responder a sua pergunta pontuando 4 coisas. Primeiro, lute como Daniel
E como Daniel lutou? Daniel, do capítulo 1, versículo 5 a 10, diz que Daniel e seus amigos estão na Babilônia, são escravos do rei caldeu, mas eles decidiram não negociar valores. A melhor forma de lutar pela nossa fé é: não negocie os seus valores, ainda que as coisas estremeçam e que o mundo desabe, não abandone a sua fé, não negocie os seus princípios. É chegada a hora de mostrar até que ponto está enraizada a nossa fé. Árvores recém plantadas estão sendo arrancadas pelos vendavais da vida, mas as árvores bem firmadas devem mostrar o seu valor quando não barateiam a sua fé. Não permitem que o medo, as ideologias ou coisas quaisquer nos movam do lugar que nós decidimos estar. E que lugar é esse? Em Deus. Segundo, lute como a igreja primitiva, orando, movimentando os céus, porque quando Pedro foi preso, a igreja estava em contínua oração. Quando Tiago foi morto e preso, Pedro está prestes a morrer, a igreja está em contínua oração. É chegada a hora da igreja entender que uma das formas dela batalhar é movimentando os céus. E como se movimenta os céus? Com os joelhos dobrados, com os corações abertos, com as mãos levantadas. Mas nós não estamos percebendo que essa é uma arma eficaz. Nós estamos mais distraídos em preocupar as notícias da atualidade. Quantos foram infectados, quantos foram curados, quem morreu? Para com isso, movimente os céus com a sua oração. É chegada a hora de entender que a oração é a arma que nós temos para batalhar pela nossa fé. Terceiro, é preciso lutar com atitudes. Estamos num ano eleitoral e eu serei muito responsável no que vou dizer. Responda isso nas urnas eleitorais, porque se você se preocupa em eleger governo, presidente, prefeito, você deve esquecer-se de que quem faz as leis estão no poder legislativo. Vereadores e deputados fazem leis e nós não estamos observando quem eles são, quem saiu em defesa da igreja, quem levantou a voz para defender a igreja. Ninguém. Então está na hora de tomarmos uma atitude de cristão maduro e nas eleições colocar pessoas que defendam princípios que salvarão famílias e não destruirão famílias, porque esses dias as leis estão sendo mais movidas a interesses, e nessa barganha de interesses, quanto pior, melhor. Mas aonde estão as vozes? Aonde estão os exércitos que se levantarão no meio do vale para ir em defesa da fé? E a quarta coisa que eu concluo a dizer, que a igreja deve batalhar pela fé, guardando a sua alma. Em Apocalipse capítulo 3 está escrito, capítulo 2, versículo 11, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Tudo que está acontecendo tem um propósito maior, não é a sua morte física, porque você vai morrer um dia. Tudo o que está acontecendo não é apenas para te deixar em casa sentado. Tudo o que está acontecendo tem por trás a sua alma. Na mensagem passada, pregada pelo presbítero Felipe, quando ele diz o valor de uma alma, o inferno foi capaz de confrontar Jesus para tentar alcançar almas. Ele está capaz de criar qualquer coisa, ele daria tudo para ter a sua alma. E por trás de toda essa guerra, o propósito não são os seus dinheiros, não são os seus bens, o propósito não é o seu emprego, o propósito é a sua alma. Porque a vida que você tem dura quantos anos? 70, 80, quem passa disso cansaço e fadiga, mas a eternidade é para sempre. E ela será ou com Deus ou eternamente no inferno. E o inferno quer abarganhar a sua alma. Então lute pela sua alma. E sabe como? Firme-se na palavra de Deus. Deixe de ser um crente que se alimenta do que os outros dizem.
coma a Bíblia, leia a Bíblia, respire Bíblia, porque nós estamos diante de um cenário em que muito se fala, é muito conteúdo e pouca substância, como diz minha avó. Está tendo muito xilito por aí e pouco feijão que dá sustância para o cristão. Nós estamos nos alimentando de porcarias, de coisas quaisquer, e onde surgem mensagens aos moldes, está na hora de você pegar a sua Bíblia e ler, porque se você não fizer isso, o inferno vai devorar a sua alma. Eu perguntei recente a algumas pessoas: qual livro da Bíblia você está lendo? Qual livro da Bíblia você escolheu para ler esses dias de pandemia? A resposta me entristece, porque mesmo em tempos em que as pessoas estão em casa, não se leem a Bíblia, leram uma passagem aqui, outra acolá, e quando alguém diz para mim que está lendo Salmos, eu me preocupo, porque Salmos todo mundo gosta de ler, mas Salmos é apenas um livro de canções, não é um livro que contextualiza a nossa base doutrinária. Está na hora de você pegar a Bíblia e fazer dela o que fez uma senhora no interior do Brasil, no sertão, quando ganhou uma Bíblia, no interior da China, quando ganhou a Bíblia, nos lugares onde o Evangelho é proibido de pregar, e ela ganha uma Bíblia, e ela abraça, ela beija e diz: é minha a Bíblia, eu ganhei. A Bíblia para essa mulher era um tesouro, mas para nós está sendo apenas um enfeite na estante, nem mais no complemento que se traz para o culto, com a desculpa de que a Bíblia agora está no celular, nem usamos mais Bíblia. Então, se você está batalhando pela fé, acorde, o que está em jogo é a sua alma, não é a igreja, não são paredes, não é a frequência de cultos, se deu muito ou pouca gente. O que está em jogo é a sua alma. Quando eu era novo convertido, eu aprendi uma canção que se cantava, o hino dela era 340 da harpa cristã, e ela dizia assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. E agora, revestido com poder ao mundo vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais? A igreja hoje não está mais dizendo isso, porque a igreja não tem sido um povo forte, e nem tampouco revestido de poder. Está temendo a morte, e a quem a ela pertencer. Não está revestido para o mundo dizer as verdades, por isso não pode dizer: somos um dos tais. Mas ainda há tempo de pôr a casa em ordem, ainda há tempo de se consertar, ainda há tempo. Você está num campo de batalha, meu amigo, lute. Você está num campo de batalha, minha irmã, reaja. Pare de se distrair com coisas quaisquer. O que está em jogo é a sua alma. Disse Jesus a um jovem: louco, tens dinheiro em depósito, mas se hoje pedirem a tua alma, para quem ela será? Para quem você está encomendando sua alma? Você pode dizer Deus várias vezes nos seus lábios, mas como está sendo o seu coração com Ele? Como é que está a sua vida com Ele? Como é que está a sua relação com Ele? Eu tenho um convite a dizer a você: arrependa-se, porque o Senhor dos Exércitos breve descerá à terra, e Ele passará em revista os seus soldados. Napoleão Bonaparte, grande revolucionário francês, um homem que meteu medo em exércitos, que o relinchar dos seus cavalos tremiam reinos. Passando em revista aos seus soldados, encontrou um destes, que tinha um nome de Napoleão também, e parado frente a frente, ele era baixinho, e frente a frente ao homem que tinha o mesmo nome, ele disse: seu nome, soldado? Napoleão, senhor. Homem, honra o nome que tu tem, ou muda de nome. E eu pego a mesma fala de Napoleão para encerrar essa mensagem: honre a fé que você tem, ou mude de fé. Honre a vida que você tem, honre o nome de Jesus que você carrega, ou mude de vida. Quer um convite essa noite? Ponha a tua vida em ordem.